crianças! Tudo bem com vocês? Que saudade de vocês! A gente está aqui para novamente aprender sobre Deus, sobre Jesus e sobre as histórias da Bíblia, não é? Então, hoje é o dia da lição número 11. Quem falou 11 acertou, já número 11. Então, vamos lá. Antes de mais nada, nós precisamos fazer o quê? O que a gente sempre faz antes da aulinha começar? Nossa oração. Então, vamos fazer a nossa oração primeiro? Vamos lá fechar os nossos olhos. A gente vai orar hoje para ter mais paciência. Para a gente ter paciência para esperar. Para a gente ter paciência com a mamãe. Para a gente ter paciência com o papai. E com o irmãozinho, para quem tem irmãozinho, né? Vamos lá. Fechar os olhos todo mundo e orar. Eu vou orar aqui e você ora aí, tá bom? Tem que orar aí também. Senhor Deus, muito obrigada pela minha vida e pela vida da minha família. Quero te pedir para que o Senhor me dê mais paciência para aguentar o dia a dia e esperar para que tudo volte ao normal. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Depois da nossa oração, vou fazer um lembrete para vocês, que é o lembrete do desafio. Qual que é o nosso desafio agora? Nosso desafio mudou. Agora o nosso desafio é o desafio da pergunta. Eu vou fazer a pergunta agora e vocês vão ter que saber a resposta. E a resposta vai estar no meio da história que eu vou contar. E a pergunta de hoje é: o que Salomão pediu para Deus? Essa pergunta fica meio estranha sem você ter ouvido a história. Mas quando você ouvir a história, você vai saber o que Salomão pediu para Deus. E quem era Salomão e como assim a gente vai aprender agora na nossa história. A nossa história começa porque que a tia tá com esse tanto de coisa. Joia, gente. Isso aqui são joias. Olha que lindas minhas joias. Vocês têm joias? A mamãe normalmente tem joias. Tem um brinco de ouro, um colar de ouro e várias joias, né? E joias valem muito dinheiro? Sim, né? Joias valem muito, muito dinheiro. Às vezes tem joias que valem tanto dinheiro, que nem cabe na calculadora de tanto dinheiro que vale. Muito dinheiro. Mas a coisa que mais vale dinheiro, que vale coisa assim que é bom pra gente no mundo são joias? O que mais vale pra gente são joias? Essa é a pergunta, sabe por quê? Existe uma coisa que vale mais do que joias. E é isso que eu vou contar pra vocês agora. Mas agora eu vou tirar isso aqui, tá bom? Porque tem muita coisa em mim e eu tô ficando agoniada. Então eu vou tirar e aí eu vou contar a história pra vocês entenderem o que é mais valioso do que joias. Vou tirar no 3. 1, 2, 3. Ai, já não tava aguentando mais. Viu como foi rápido? Tirei num passe de mágicas. Mas não foi passe de mágica. Depois eu explico pra vocês quando a gente se vê o que foi que eu fiz pra tirar tão rápido essas joias. Então vamos continuar a história. O que vale mais do que joias? Mas primeiro, antes de eu contar isso pra vocês, eu tenho que falar sobre o que aconteceu com Davi, não é? Porque a gente tá falando sobre Davi. Hoje a história é mais especificamente sobre Salomão. Porque Davi estava muito velho, ele já estava velhinho, ele já não estava mais aguentando ser rei. Então, quem ia ser o rei agora era Salomão, porque era filho de Davi. Vocês lembram que Davi teve um filho com aquela mulher que chamava Batseba? Na aula passada eu falei pra vocês. Então, Salomão agora vai ser o rei, porque Davi já estava muito velhinho. E uma vez, Davi apresentou Salomão para as pessoas, ele foi ungido por Deus, que para ser rei precisa ser ungido por Deus. Ele foi ungido por Deus e apresentado para o povo, e o povo ficou muito feliz e confiava em Salomão. Antes de Davi morrer, Davi chamou Salomão para uma conversa e deu muitos conselhos para ele. Falou assim: Salomão, você tem que sempre servir a Deus, Deus é o seu melhor amigo, você tem sempre que adorar Ele, nunca se esquecer de colocar Deus acima de todas as coisas. Ele deu esses conselhos para Salomão. Olha que conselho legal que Davi deu para ele, né? E aí passou um tempo, Davi acabou morrendo porque ele estava muito velhinho. E aí Salomão teve que finalmente ser rei. Só que, gente, Salomão era muito novo para ser rei. E ele estava muito preocupado, ele já não sabia mais o que fazer, mas ele adorava muito a Deus e ele amava muito Deus. E aí, certa vez, Deus apareceu para Salomão numa oração. Ele apareceu assim e falou: Salomão, peça-me o que você quiser
Salomão ficou pensando. O que você pediria se Deus falasse assim pra você? Peça o que você quiser. Eu não sei o que eu pediria. De verdade. Tem muita coisa que a gente pode pedir. Vocês acham que Salomão pediu o quê? Dinheiro? Muitos anos de vida pra continuar sendo rei? Pode ser, né? Não, gente. Salomão pediu sabedoria. Salomão pediu sabedoria. Que valia muito mais do que joias. Valia muito mais do que dinheiro. Porque através da sabedoria ele poderia ser um rei de verdade. Um rei que ajudasse o seu povo. Um rei que fosse bom para todo mundo. E Salomão, Davi não, porque Davi já morreu. Salomão, ele foi um rei muito bom, porque Deus deu a sabedoria para ele que ele pediu. E deu mais do que isso, porque Deus ficou feliz com o pedido de Salomão. Porque Salomão podia pedir qualquer coisa, mas não, ele pediu uma coisa muito boa e Deus ficou feliz. Então Deus deu outras coisas para ele também. Deu riquezas, deu muitos anos de vida, que poderia ser coisas que ele tinha pedido, mas ele não pediu. E aí, tanto que Salomão usou para o bem a sabedoria que Deus deu para ele. Ele usou para o bem. Por quê? Eu vou contar uma história que está na Bíblia, que aconteceu com Salomão sendo rei. E uma situação que ele resolveu, um problema que ele resolveu usando a sabedoria que Deus deu para ele. Certa vez, tinha duas mulheres que tinham acabado de ter filhos. Cada uma tinha tido um filho. E elas estavam sozinhas em casa quando elas tiveram esse filho. Só que o filho de uma delas morreu. E essa mulher que perdeu o seu filho, que o filho morreu, foi lá e trocou o bebê, pegou o bebê da outra mulher, ficou para ela e colocou o bebê morto com a outra mulher. Quando a outra mulher acordou, que ela viu que o bebê estava morto, ela sabia que aquele bebê não era o seu, porque ela reconhecia que aquele bebê não era o seu. Os bebês são bem parecidos quando eles nascem, mas a mamãe da gente reconhece quando o bebê é dela ou não, não é? E aí o que aconteceu? Essa mulher que ela pegou que o bebê estava morto, mas ela sabia que não era o bebê dela, ela ficou desesperada porque ela queria o bebê dela de volta. Como assim? O meu bebê não tá aqui. Esse não é o meu bebê. E ela sabia que aquela outra mulher tinha roubado o bebê dela. E aí elas foram pra Salomão resolver, porque Salomão era o rei, digamos assim, era o juiz da época, não é? Daquela época lá. E aí elas chegaram em Salomão e Salomão pensou: o que fazer para resolver esse problema? Aí ele teve uma ideia, usou a sabedoria que Deus deu para ele. Ele pegou o bebê no colo e falou assim para um criado dele, para um servo que tinha lá: traga-me uma espada. E o servo pegou e trouxe uma espada. E ele falou assim: eu tive uma ideia, eu vou partir o bebê ao meio. Isso não era verdade, Salomão não ia fazer isso, era só para assustar aquelas mães. E ele falou assim: eu vou partir esse bebê ao meio e vou dar um pedaço para cada uma. E aí a mãe de verdade do bebê, aquela mãe que sabia que o bebê dela era aquele, falou: não faz isso, pode dar o bebê para ela, eu prefiro que o meu bebê fique vivo. Eu prefiro que ele fique vivo, mesmo que não seja comigo. E a outra mãe falou: sabe o quê? Pode partir. Se não vai ficar comigo, eu prefiro que não fique com ninguém. Acredita que ela falou isso? Na mesma da hora, Salomão sabia quem que era a mãe de verdade do bebê, que era aquela mãe que preferiu que o bebê ficasse vivo, não é? Porque a mãe preferiu que ele ficasse vivo do que ser morto, porque se partisse no meio, ele ia ser morto. Porque ninguém vive só com a metade do corpo, né, gente? Então, gente, essa é a história. Salomão usando a sabedoria que Deus deu pra ele. Olha o tanto que sabedoria é uma coisa boa, uma coisa legal que Salomão pediu pra Deus. Quando a gente tiver a oportunidade de pedir coisas pra alguém, a gente não fica pedindo dinheiro, pedindo doces. A gente pode pedir coisas maiores, coisas que valem mais. Igual Salomão fez. E é isso que a gente aprende com Salomão. A gente aprende a sempre honrar a Deus, a sempre amar a Deus e a não pedir coisas, aquelas coisas inúteis, sabe? Supérfluas, pequenininhas que a gente pode comprar com pouco dinheiro, não é? Aprender a fazer pedidos legais pra Deus. E agora, vamos para o nosso versículo. O nosso versículo está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Eu vou ler na minha Bíblia, porque o nosso versículo dessa vez ele é grande. E a tia não aprendeu ele ainda, mas eu vou aprender.
E eu vou ler aqui na minha Bíblia e vocês vão ter provavelmente o versículo aí com vocês na revista. E eu vou ler aqui, tá? Diz assim o versículo: Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Esse versículo, ele é a história, né, que a gente leu. Que é quando a gente tem um coração capaz de discernir entre que é distinguir, saber o que é o bem e o que é o mal. Que é assim que era o coração de Salomão. Salomão tinha um coração sábio que sabia distinguir, diferenciar a diferença entre o bem e o mal. Então é isso que a gente tem que pedir para Deus sempre, um coração bom, um coração puro, amável, que saiba distinguir, que saiba separar o bem do mal, não é? E agora vamos para os nossos avisos. Eu quero lembrar para vocês que a gente está terminando a nossa revista, a gente já está na lição 11. Então, logo logo a gente vai ter uma revista nova. Não se esqueçam de fazer as tarefinhas para não acumular, porque se vai ter uma revista nova, né? É bom que a gente termine a revista tendo feito todas as atividades. Terminar as atividades todas da revista, fazer a lição 11, orar, pedir para Deus paciência durante a semana. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é só isso, gente. Não se esqueçam de fazer a tarefinha, tá bom? As mamães estão sempre me mandando mensagem de quem fez as tarefinhas e eu fico muito feliz. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, na paz de Deus, e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijo e tchau!